nosso biscoitinho sablé pelo método de sablage, que a gente vai misturar com o nosso chocolate para fechar a nossa casquinha e trazer crocância, que deixa o nosso ovo muito mais interessante. Então, a gente vai misturar nossas gemas com o açúcar refinado, pode ser outro açúcar, tá? O cristal, por exemplo, que vai dar certo. Mistura bem e deixa ficar homogêneo, reserva pra gente dar sequência ao nosso biscoitinho. Nossa manteiga, em seguida, deve estar gelada e a gente vai adicionar a farinha de trigo e também o cacau. Você pode peneirar se você quiser, ou passar um fouet nesses secos, não tem problema. Mas se você não quiser, como eu aqui, é só adicionar, porque a gente vai misturar bem com as pontas dos dedos para ficar bem fininha. Eu coloquei sal, tá? Uma pitada de sal e segui agora misturando. Eu precisa, eu só gosto de fazer esse processo com luva, porque depois eu tiro e fica mais fácil de trabalhar aqui na minha produção. Então, eu misturo e vou partindo, vou quebrando essa manteiga gelada. Por isso que o ideal é que a manteiga esteja já cortada em cubos e em cubos pequenos, tá? Aqui eu tive mais dificuldade, que a minha manteiga estava um pouco maior, mas não tem problema, com os dedos mesmo, eu vou cortando e vou misturando. O importante aqui é que eu tenha várias camadinhas de manteiga pequenininha cobertas por esses secos. E eu não posso amassar nem sovar. Eu quero simplesmente quebrar e partir essa manteiga dentro desses secos, né? Dentro dessa farinha com esse cacau. Mistura bem, mistura, vai demorar um pouquinho, aqui demorou, vai passando essa farinha entre as mãos, até que ela tenha um resultado de farinha mesmo, caindo da mão assim. E mistura, vai com a ponta dos dedos e mistura novamente, tá? O importante é que esteja homogêneo. Você pode misturar assim como eu fiz nas mãos, entre as mãos, mas cuidado para não passar muito calor. O importante é que vire uma farinha, uma farofinha, o mais fininha possível. Então, depois que virou essa farofa, você pode jogar na bancada, que é o que eu tô fazendo aqui, eu acho que é mais fácil. Inclusive, esse processo todo, você poderia estar fazendo na bancada, também dá certo, só faz um pouquinho mais de sujeira. Então, aqui eu tô vendo se ficou algum pedaço grande de manteiga, eu vou fazer um buraquinho no meio, e vou adicionar aquela misturinha de gema com açúcar. Mas antes, eu vou misturar farinha de amêndoas, tá? Que vai dar sabor, vai agregar também gordura, e eu misturo bem antes de adicionar ali na nossa misturinha. Eu coloco bem tudo bem no centro e vou misturando posteriormente. Tira todo o conteúdo, não deixa nada, para que a receita fique bem certinha. Usando esse cortador aqui, eu vou picando, né, qualquer pedaço de manteiga que esteja grande e a massa fica mais fácil de trabalhar. É um nivelador, você pode usar inclusive para decorar bolo, enfim, o que você tiver, que você possa cortar essa massa e ajuda a ligar todos esses ingredientes. Então, eu venho aqui sem sovar, tá, gente? É só para unir e ligar os ingredientes. Eu vou juntando tudo, eu vou com a ponta dos dedos, com a palma da mão, eu vou linkando tudo para que vire uma massa homogênea. Então, você vai tendo cuidado para não transferir bastante calor. Minha mão é quente, por exemplo, ela passa bastante calor quando eu trabalho com chocolate, por exemplo. Então, vai com cuidado, vai aos poucos. E essa parte é bastante importante da massa. Ficou homogêneo? Faz uma bolinha e vai rasgando ela assim, uma vez só. Vai rasgando ela toda para linkar todos esses ingredientes e tá pronto. Nossa massinha tá pronta. Eu vou colocar ela na geladeira um pouquinho pra gente dar sequência. Como eu falei, minha mão é mais quentinha. O resultado de vocês em casa pode ser um pouquinho diferente, mais firme ou mais quente ainda. Ela vai ficar um pouquinho mais fluida, mas é mais ou menos essa textura. E eu vou levar para a geladeira para dar sequência ao nosso trabalho, que a gente vai picar essa massa, a gente vai deixar ela rasgadinha, para a gente assar e levar ela para o forno, para a gente fazer o nosso crocante. E essa dica é bem interessante, vocês vão pegar uma forma, eu tô usando uma forma bem grande, porque essa receita, ela rende bastante, e tô pegando também aqui a minha forma de cubo, descansa massa de bolo quando tá bem quente, e eu vou passando o nosso sablé, a nossa massinha crua por cima, para ela descer, né, passar pelo outro lado, como se fossem pedacinhos de biscoito já cortados para ajudar
no nosso processo de quebra desse biscoito para ele entrar pequenininho, misturado ao chocolate. Então, se ficou alguma coisa grande, você volta, passa novamente e tá aqui. Ele fica assim, espalha bem na nossa forma e leva para assar. Vamos fazer agora nosso brigadeiro de baunilha de verdade, com ninho. Então, gente, a gente precisa misturar primeiro o nosso ninho no leite condensado, para dissolver bem, não ficar nenhuma bolinha do leite ninho, tá? Que fica bem desagradável e não fica um brigadeiro bem lisinho. Então, mistura antes bem o leite condensado com leite ninho e nessa ordem, tá? Já testei com creme de leite primeiro e não fica a mesma coisa, é mais interessante com o leite condensado, tá? Tira qualquer bolinha, mistura bem e só depois, em seguida, a gente coloca os demais ingredientes, tá? O próximo ingrediente é uma baunilha, uma fava de baunilha que vem já prontinha, fora da fava, da Dolce Maestro. Eu gosto bastante, você pode colocar a quantidade que você gostar, mas eu tô colocando aqui para essa receita 2 colherzinhas dessa de sobremesa, mas você pode colocar mais ou menos. O importante é que a gente veja as favinhas de baunilha e dá bastante. Eu também vou colocar mais baunilha, mas nesse caso em extrato, que eu quero que fique bastante gosto de baunilha, tá? Isso enriquece o nosso ovo, deixa bem chique, bem rico, bem saboroso. Então, depois que eu misturei, coloco o creme de leite e sigo mexendo. Levo ao fogo, tá? E ele vai reduzir bastante, ele vai perder bastante líquido e a gente quer que tenha uma espessura, né, mais grossa, que ela caia da espátula com mais dificuldade, ela fica mais densa, tá? Então, aqui é uma textura já legal para você desligar. Se você quiser mais firme, pode deixar mais tempo no fogo também, não tem problema. E se você quiser também adicionar glucose de milho, pode adicionar para evitar a cristalização, tá? Você colocaria uma colher de sopa aqui e é opcional. Então, quando ela estiver deslizando da espátula assim, nem líquido como tava, você pode desligar. Você vê que ela faz um montinho embaixo. Tá 84 graus, quase 85, e esse é a temperatura que eu decidi desligar. Fica bem interessante a textura dela depois de fria e delicioso. Então, você pode desligar e colocar num potinho, tá? Eu tô colocando aqui na nossa balança para vocês verem qual o rendimento dessa receita. E vocês colocam um filmezinho em cima e espere esfriar para poder utilizar no ovo de Páscoa. Chegou a hora de fazer o meu brigadeiro favorito de chocolate tostado. É uma delícia, gente. A gente só altera a ordem dos ingredientes e fica um sabor sensacional. A gente vai precisar de manteiga numa panela já quente, derretida. A gente vai adicionar o nosso chocolate. Pode ser 33% cacau, 50% cacau ou até 100% cacau, tá? A gente tá usando aqui o 50% cacau e a gente mexe bem, vai criar essa pastinha aqui e deixa ferver. Deixa dar uma tostadinha, tá vendo que tá borbulhando? Nesse momento você adiciona o leite condensado, mistura bem e vai adicionar também o creme de leite, tá? Então, essa misturinha aqui são exatamente os mesmos ingredientes dos brigadeiros normais que você tá acostumado, mas essa ordem alterada em modo de preparo fica surpreendente o sabor, tá? Mistura bem e continua no fogo, adiciona chocolate, eu tô fazendo um blend mexendo. Tá? Você pode colocar também glucose, que eu indico pro ovo de Páscoa, para ele evita a cristalização, e aí você continua mexendo. Mexe bem, até ficar mais grossinho, assim como você tá vendo no vídeo. Você pode deixar ele mais grosso, se você quiser, ele fica mais firminho, mas aqui eu já gosto dessa textura. Ele começa a quase cair em bloco, tá? A temperatura aqui tá dando 91 graus, se você quiser comparar com a temperatura aí na sua casa. Mas se você quiser deixar um pouquinho mais, pode também. Eu preferi, né, tirar assim nessa temperatura, tirar nessa textura, pra gente ter um brigadeiro mais cremosinho, pra quando a gente mordesse o nosso chocolate, ele tivesse bem cremosinho, tá? E aqui a gente vai colocar num potinho, vocês estão vendo o rendimento dessa receita, 450 gramas, e ela tá perfeitinha. Põe um filmezinho e deixa esfriar. Vamos fazer o nosso caramelo com flor de sal, mas antes precisamos torrar o nosso amendoim. Ele ficou no meu forno a 140 graus por 6 minutinhos, que é um forno elétrico, mas aí na sua casa, 180 graus, um forno convencional, até que ele fique assim. Ele deu uma torradinha, mudou de cor, ficou mais escurinho, deixa esfriar e reserva. E numa panela você vai pôr o açúcar e vai deixar ele derreter. A gente vai fazer um caramelo a seco. Nesse caramelo a gente não mistura a água, é simplesmente o açúcar.
Nesse caso, pode mexer com a espátula. Eu prefiro deixar ele derreter mais um pouquinho para que eu comece a mexer com a espátula. Então, aqui no centro, vocês puderam ver que ele estava, né, começando a derreter. E aí, eu fui colocando o açúcar no meio da panela, porque é onde tinha mais calor aqui no meu fogo, ele começou a derreter. Vai mexendo bem e cuidado, ele derreteu, ficou com a coisinha de caramelo, pode ter cristais de açúcar ainda. Então, quando eu passava a espátula, eu via cristalzinhos. Todo o açúcar seja derretido. E assim que derreter tudo, vai pondo creme de leite fresco. Esse aqui é o creme de leite fresco que eu tô colocando de pouquinho em pouquinho. Isso vai ajudar a não criar placas de açúcar duro. Então, vai pondo de pouquinho em pouquinho. Aqui tá o vídeo acelerado, esse processo demora um pouquinho, mas é melhor do que colocar simplesmente todo o creme de leite de uma vez e vai demorar mais para derreter essas placas de açúcar. Então, se você conseguir, enquanto tá mexendo a panela, colocar o creme de leite direto na panela, é ótimo. Se não, vai colocando onde você conseguir, não tem problema. Então, aqui, enquanto eu tô mexendo, eu tô sentindo uns pedacinhos de caramelo mais firme. Vai lá, vai mexendo e vai misturando, tá? Então, põe todo o creme de leite. E assim que você colocou todo o creme de leite, põe glucose, tá? Então, isso daqui é glucose. Eu derreti um pouquinho no micro-ondas para que ela saia melhor e mais facilmente do potinho. E aí, depois, ferveu de novamente e coloca a manteiga. Então, tô colocando aqui manteiga gelada em cubo e mexe. Mexe facilmente, isso daqui ajuda a dar brilho para o nosso recheio, né? Dá sabor também, cremosidade. Então, mexe bem essa manteiga e isso tudo vai reduzir. Esse líquido vai reduzir e vai ficar nessa textura aqui. Linda, maravilhosa. Essa textura vai esfriar ainda, né? Em temperatura ambiente, ela vai ficar mais firme, mas eu gosto para rechear o nosso ovinho dessa textura aqui. Você pode fazer o teste como escorre, né, da parede da panela e sempre usar o mesmo caimento para que você tenha o mesmo resultado em todos os ovos. Essa textura aqui eu adoro e aí você pode retirar do fogo, pôr num potinho e esperar esfriar para misturar com amendoim e rechear os seus ovinhos de chocolate. Para fazer nosso brigadeiro de maracujá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a polpa do maracujá e triturar. Eu gosto de processar bem pequenininho, eu não gosto de pedaços grandes da semente. Então, eu trituro bem, mexo para poder descer qualquer sementinha que esteja grande e trituro bem até ficar bem pequenininho. É mais ou menos desta forma aqui, é como eu gosto, a semente bem pequenininha. Então, a gente leva essa polpa aqui para o fogo e a gente vai reduzir, tá? Ela tá bem líquida, tem bastante água, a gente vai reduzir até ficar uma pastinha bem mais grossinha. Então, deixa fervendo e vai mexendo até ficar mais ou menos parecido com essa textura aqui. Mais grossa, ó, e reduzir bastante. Reserva essa pastinha, deixa esfriar e vamos seguir para o nosso brigadeiro branco e vamos adicionar no final somente essa pasta de maracujá. Numa outra panela, a gente coloca manteiga, a gente vai também colocar o leite condensado, creme de leite, vai misturar bem e vai levar pro fogo. E aí, a gente vai mexendo até ficar numa textura de brigadeiro de recheio. Você pode deixar um pouquinho mais fluido ou um pouquinho mais firme, não tem problema. O importante é que cozinhe bem e tenha a textura já de brigadeiro. Pode ser mais mole ou não, mas que já tenha a texturinha de brigadeiro. Tá? Ele vai engrossando, vai perdendo líquido e vai ficar mais ou menos parecido com essa textura aqui. Então, chegou mais ou menos nessa textura, você pode adicionar a sua pastinha. Você vê que ela tá mais grossa, que ela começa a cair da espátula de uma forma mais grossa em blocos. Então, tá perfeito. Medindo a temperatura aqui do meu, tá dando 84 graus. Desliga, não precisa deixar esfriar. Pega aquela pastinha que a gente fez no início, adiciona na nossa panela ainda quente e mistura bem. Pode misturar e ele vai ficar bem bonito, vai ter cor de brigadeiro de maracujá, bastante sabor, com as sementinhas, fica lindo, fica bem característico que é brigadeiro de maracujá e tá perfeito. É só deixar esfriar e utilizar para rechear seus ovos de Páscoa. Inclusive, ele fica ótimo também para rechear bolo, mas tenha certeza que o ponto tá como esse aqui, esse ponto tá ótimo para rechear bolo. Inclusive para o ovo, se você quiser mais fluido um pouquinho, pode também, tá? Fica mais cremoso, mais macio, mas eu gosto de reduzir bem para que ele tenha uma boa validade. Então ele fica assim, fica bem bonito, amarelinho,
põe um filmezinho e deixa esfriar bem pra gente poder utilizar no nosso ovo de Páscoa. Vamos aprender agora a fazer esse ovo delicioso com casca brownie, gente, recheio de Kinder Bueno e morango. É sensacional. Vamos começar então fazendo essa casquinha maravilhosa de brownie, que você vai precisar de chocolate, aqui eu uso chocolate mesmo, e vou derretendo a cada 30 segundos. Então eu cortei em pedaços, comprei uma barra, piquei e fui levando aqui 30 em 30 segundos no micro-ondas, mas pode ser banho-maria também, não tem problema nenhum. O importante é que ele fique bem derretido. Quando o chocolate começou a derreter, eu fui adicionando a manteiga, misturei e voltei ao micro-ondas, tá? Eu gosto de fazer assim, em vez de misturar os dois e já levar para o micro-ondas, porque a manteiga ela derrete bem mais rápido que o chocolate. Então eu começo com o chocolate, depois eu adiciono a manteiga e vou misturando. Aqui eu misturo bem e ainda tem bastante pedaços de chocolate, então eu volto para o micro-ondas. E aí quando eu visualizar que ele tá bem fluido assim, bem derretido, não tem mais pedacinhos nenhum, nem de manteiga, nem de chocolate, eu posso dar sequência adicionando o açúcar refinado e mexo bem. Então eu mexo no meio, na lateral e não espera que ele vai ficar derretido, que o chocolate vai derreter o açúcar. Não, fica granulado mesmo, tá certo. Adiciona os ovos e mexe bem. Seguido do ovo, eu sempre gosto de colocar baunilha para neutralizar um pouquinho, né, o cheiro do ovo. Então mistura bem até que fique homogêneo. Ele fica meio liguentinho por causa do ovo e tá certinho. Eu botei uma pitadinha de sal, né, para realçar aqui o sabor do nosso brownie. E vamos fazer sequência colocando agora o cacau 100% e trigo, tá? Então mistura bem. Dani, quero um brownie mais docinho, não tão amargo. Coloca então o chocolate 50% cacau em vez do cacau. Porque esse é um brownie mais amarguinho, tá? Eu faço ele assim porque ele vai bastante recheio, para não ficar enjoativo. Mas se você quer um brownie mais docinho, substitui o peso do cacau em chocolate 50%, tá? Então mistura bem, até que fique bem lisinho e bem homogêneo. Que escorra da espátula, bem liso, bem bonito, como aqui no vídeo. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá bem lisinho, bem bonito, tá perfeito. O brownie já tá pronto. E a gente vai colocar ele na nossa forma para assar. Olha que belezinha. Você pode fazer esse brownie para vender também. Brownie recheado, fazer brownie no pote. Essa receita é sensacional. Fica muito gostosa. Eu vou colocar ela numa forma de 25 por 35. Eu achei que a espessura nesse tamanho de forma ficou ideal para fazer a casca de brownie. Então despeja bem, colocando um papel manteiga fica mais fácil, espalha e forno. No meu forno eu coloquei a 155 graus, é um forno elétrico, ele é mais quente e assou por mais ou menos 15 a 20 minutinhos. Então na casa de vocês esse número pode alterar, a temperatura do forno também. Um forno convencional, por exemplo, eu indicaria 180 graus. E o importante é que ele fique craquelado em cima e você enfia um palitinho e ele saia molhadinho ainda, tá? Depois do brownie frio, eu tirei da forma e ele fica assim. Eu vou pegar a parte do meio da minha forma de 3 partes, vou colocar um dedinho e vou cortar. Então eu corto nesse formato para fazer a minha casca de brownie. Ela tá retinha e fria. Aqui nessa forma vão caber 2 cascas de brownie, tá? E o resto a gente pode fazer brownie no pote, pode inventar com essas sobrinhas de brownie. Então olha como ele fica macio, fica gostoso. Super denso, super chocolatudo. Eu gosto de tirar essas aparinhas de brownie, fica mais fácil de tirar o brownie depois. Então eu venho com uma espatulinha e vou passando aqui por baixo para sair com mais facilidade. Eu vou levar esse brownie para o micro-ondas, por quê? Porque ele tá firme, tá frio. Fica difícil de manusear e modelar a nossa casca. Então eu vou levar para o micro-ondas, coloquei 10 segundinhos e foi suficiente. Ele já ficou mais maleável e eu consegui utilizar melhor. Se você quiser tirar o brownie do forno, esperar amolecer um pouquinho, né, esperar esfriar um pouquinho, mas ainda morno, você pode fazer também. Então pega aqui o nosso brownie que eu esquentei no micro-ondas, põe um saquinho, verte, vira na mão e a gente vai usar a forma da BWB aqui para fazer o molde da nossa casca de brownie. Então eu coloco o saquinho entre a forma e o meu brownie e agora eu vou modelar. Não precisa ficar com medo, porque pode quebrar, o meu quebrou, né? Normalmente quebra. E a gente vai fazer emenda. O brownie ele é ótimo, tá vendo? Normal. É tranquilo se quebrar. A gente vai consertar, a gente vai
colocar pedacinhos de brownie dentro, vai dar uma amassadinha e vai ficar perfeito. O brownie é legal porque ele é bem mais maleável que um bolo comum e aí dá pra fazer esse trabalho. O importante é que ele fique nesse formato de casca mesmo, nesse formato do ovo, todo completinho por massa de brownie. Então aqui eu tirei um pedaço, ó, coloquei lá no buraco, aperta. O importante é fazer esse aperto para que ele, né, modele e fique uma casca só. Então vai apertando, cuidado para não ficar um espaço de ar nem nada. Tem que estar bem em contato a nossa massa da nossa forma da BWB, essa forma que faz ovo. Então vai amassando, vai apertando. O que sobrar em cima a gente vai cortar com a tesoura depois, tá? Mas presta atenção para estar bem amassadinho, bem grudadinho, bem apertadinho na nossa forma, para ele ficar uma casca bem bonita. Então, ó, esse excesso aqui a gente corta, pode ser com a faca, mas eu achei mais fácil com a tesoura. Então, você pode colocar, preencher mais algum espaço vazio, algum espaço que quebrou dentro, ou preencher a bordinha, porque o ovo tem que estar com a bordinha bem retinha, né? Se você apertou demais um lado do que o outro, você vai lá montando e vai cortando, tá? Depois corta tudo e deixa o mais retinho possível. Eu tô tirando aqui esse excesso e agora eu vou ajeitar a bordinha, ó, pra ficar bem bonitinha. Porque essa bordinha, ela fica aparente. Então, ó, tá todo preenchido, todo bonitinho. E agora a gente vai selar essa casca com chocolate. Então, aqui eu temperei o chocolate. Você pode escolher o método que você mais gostou aqui, o micrio ou o banho-maria invertido. Você vai temperar e vai pincelar aqui dentro, ou com uma colherzinha ou com um pincel, o que você preferir, tá? Para esse ovo aqui, a gente vai usar cerca de 100 gramas de chocolate e vai colocar aqui embaixo. Você pode fazer uma camadinha mais fina, mais grossinha. Eu gosto de mais grossinho, para poder dar mais segurança aqui para o nosso brownie. Sem essa camada de chocolate, o brownie não vai manter a forma dele. Então, é melhor colocar uma camadinha mais grossa. Então, aqui você pode pôr uma camada, levar para a geladeira. Depois que gelar, colocar outra camadinha, para ficar mais forte, né? Mais resistente essa camada de chocolate. Não é só para dar sabor. Aqui, na verdade, é para ajudar na estrutura, para esse ovo não se desmanchar, tá? Então, fazendo isso e já ficando bem seladinho, levou para a geladeira, ficou né, resistente já ao chocolate, a gente pode partir para o nosso recheio. Então, gente, só isso aqui já é uma maravilha, já dá vontade de comer. Imagina ele todo recheado. E o recheio é incrível. Kinder Bueno. Então, ó, eu peguei aqui o brigadeiro que a gente fez junto de leite ninho e eu vou transformar esse brigadeiro no recheio Kinder Bueno. Então, eu vou pegar uma parte preta para transformar em preto e uma parte branca. A parte branca é super simples. É o brigadeiro de leite ninho misturado com avelã. Então, Kinder Bueno é um biscoito, né? É um biscoito que leva a avelã. Então, eu já comprei a avelã sem casca, mas se você comprar com casca, você tira a casca. Então, você mistura a avelã triturada. Eu triturei no processador, você pode usar o liquidificador. E vou misturar bem. Ó, eu compro ela assim, ela já vem sem casquinha, bem tranquilo, bem fácil. A avelã. Se você quiser, você pode usar outra oleaginosa, não tem problema, mas aí não chama Kinder Bueno, tá? Você pode chamar por outro nome, que Kinder Bueno leva avelã. Então aqui eu misturo bem e acabou. A parte branca do recheio Kinder Bueno tá pronto. Na verdade, eu vou colocar um pouquinho de baunilha, porque eu acho que tudo com baunilha fica muito bom. Ainda mais uma baunilha, fava de baunilha de verdade, não tem como ficar ruim, né? Só eleva e exalta aqui o nosso recheio. Então ele fica com os pontinhos de fava, fica lindo, super chique. Mas se você quiser, pode tirar a baunilha ou pode colocar extrato de baunilha também, que dá certo. Então depois de misturado, homogêneo, separa e vamos fazer o de chocolate. Então de chocolate, pega o mesmo brigadeiro de leite ninho e a gente vai colocar Nutella, né? Tudo a ver com Kinder Bueno. Vai misturar, por aí só já estaria bom, já estaria um recheio pronto também. Mas eu ainda vou colocar um pouco de chocolate derretido para dar mais sabor para o nosso creme, para ficar ainda mais gostoso. Afinal, é ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa tem que ter muito chocolate, tem que ter super gostoso e chocolate de qualidade. Esse aqui não precisa estar temperado, é só derreter, colocar, misturar e tá pronto. Tá? Então misturou bonitinho, ficou homogêneo, ficou lindo. Vamos colocar no nosso ovo maravilhoso. Então, ó, meu ovo tava na geladeira para secar aquele chocolate que a gente colocou dentro. Olha como ficou linda a casca do brownie. Ela tá toda quebradinha, assim, rajadinha, fica ainda mais bonito. Então dentro tá já durinho, já tá firminho, tem uma camada dupla aí de chocolate e vamos montar. Eu vou colocar o meu creme branco primeiro, que eu acho que o morango vai aparecer mais no branco. Então eu coloco o meu cremezinho aqui de avelã, vou colocar
colocar o meu morango picado, pode ser o morango inteiro, se for inteiro tem uma validade um pouquinho maior, mas o morango, né, o morango fruta fresca mesmo, a validade é do dia, porque é muito fresquinho. Pode tirar o morango se você quiser não colocar para ter uma validade maior, fica à vontade. Então aqui eu coloquei o morango e por cima eu vou colocar esse creminho de chocolate delicioso pra gente finalizar e decorar com morangos por cima. Fica lindo, apetitoso, super gostoso, não tem quem não ame essa combinação, gente. É sensacional, essa combinação de sabores é incrível. Então aqui eu tô colocando só um pouquinho de creme branco antes de pôr o de chocolate, só pra preencher e prender bem. E quando corta o ovo, fica bem bonito o morango, né, o vermelho, entre esse creme branco. Fica super interessante. E aqui pra finalizar eu tô decorando com creme no saco de confeitar, sem bico, sem nada. Ele já fica lindo, ó. Só fazendo esse movimento de zigue-zague. E pra finalizar, tô colocando o morango inteiro aqui, mas você pode ficar super à vontade de cortar, colocar um Kinder Bueno inteiro aqui em cima, pode usar criatividade, pode cortar esse morango pra ele ficar assim, ó, mais bonitinho. E aí é usar a criatividade pra ele ficar lindo, porque gostoso ele é. Então é isso. Ficou prontinho o nosso ovo com casca brownie recheado com creme Kinder Bueno. É sensacional esse ovo. Eu preciso que vocês façam, experimentem. É demais, gente. Essa combinação tá super gostosa. Dentro ele fica lindo. Não é só lindo por fora, mas dentro também. Olha que imagem sensacional. Olha esse brownie macio, molhadinho. Esse creme branco, morango. A textura do creme tá perfeita. E é isso que eu espero que fique também os ovos de vocês, tá? Família, cliente, todo mundo vai amar e se apaixonar. Bom, gente, vamos aprender agora a fazer brigadeiro. Então eu vou ensinar duas receitas para vocês, uma com creme de leite de latinha e outra com creme de leite fresco, que tem mais gordura, tá? Então o ponto tem que ser o mesmo, mas a receita é diferente, porque o ingrediente é diferente. Um tem mais gordura que o outro, então a gente precisa ficar atento a isso. Vamos começar então pelo brigadeiro de leite ninho com creme de leite de latinha, facilmente se encontra aí no Brasil. Então eu tô colocando aqui o leite ninho. Vou colocar o meu leite condensado e eu vou misturar primeiro, antes de acrescentar o creme de leite, tá? Então eu tô usando aqui o leite moça, vou misturar primeiro com uma espátula até ficar homogêneo e depois somente que eu adiciono o creme de leite. Quando eu coloco tudo junto, eu tenho a impressão que o brigadeiro ele fica arenoso, como se o leite ninho não diluísse muito bem, sabe? Não ficasse muito homogêneo. Então eu prefiro misturar primeiro no leite condensado e depois eu adiciono o creme de leite. Então aqui eu tenho, ó, tô mexendo bem, eu tenho já um leite condensado já mais homogêneo com o meu leite ninho e eu vou colocar o creme de leite. O creme de leite aqui de latinha tem 225 ml, mas eu não uso soro, então eu uso mais ou menos 200 ml de creme de leite, tá? Então se você estiver usando de latinha, pesar 200 ml, ou, se você estiver usando de caixinha, usar a caixinha inteira, certo? Então, mistura bem, deixa bem homogêneo e aí você pode levar para o fogo. Eu gosto de fazer em fogo alto e aí eu já começo com o fouet. Eu acho que fica mais fácil de misturar, de ficar homogêneo, de não queimar, né? Brigadeiro branco, ninho, coco, é mais fácil de queimar. Então, eu começo aqui com a espátula, sem parar de mexer, meio lateral. E vou mexendo em fogo alto, porque eu não quero que esse brigadeiro fique muito puxa-puxa. Quanto mais tempo ele ficar no fogo, mais puxa-puxa ele fica. Eu quero que ele fique cremoso. Então, fogo alto. Se tiver medo, baixa, não tem problema, tá? O importante é a gente não queimar. Então, vocês viram que ele mudou, foi mudando de textura. E eu quero mostrar pra vocês a textura ideal pra gente desligar. Pra rechear ovo de Páscoa, ele não precisa estar muito firme. Não é um bolo que precisa de estrutura. A gente tem que ter cremosidade, é isso que a gente quer para o nosso recheio do ovo. Então vamos ficar de olho aqui no nosso ponto, que ele já tá chegando, ó. Então ele já engrossou, tá grudando bastante aqui no fundo da panela, mas isso não importa muito, que existem panelas e panelas, né? Isso pode mudar bastante. O importante é como cai da espátula. Ó, ele tá mais fluido, mas ele tá caindo com o corpo, tá vendo? E no finalzinho ele se parte um pouquinho e esse é o ponto certo. Vamos fazer agora o brigadeiro de leite ninho com creme de leite fresco. Estou usando também o leite moça. Vou fazer o mesmo processo de misturar com leite ninho no início.
início e só depois eu coloco o creme de leite fresco. Então eu peguei aqui, vou misturar meu leite condensado, e aí você pode estar usando também a marca que você deseja, gente, a marca que você mais gosta, não tem problema algum. Mistura com leite ninho e pesa, né? Pesa tudo direitinho, como está descrito na receita, mistura e vai fazer exatamente o mesmo processo. A diferença aqui é a quantidade. O creme de leite fresco, ele tem mais gordura, ele tem cerca de 35% de gordura, então é muito mais gordura, a gente tem que colocar menos creme de leite fresco, porque se colocar muito vai ficar gordura em excesso, e aí o brigadeiro começa a dar uma talhadinha, começa a aparecer uma gordurinha em cima, assim, na superfície. Então essa foi a quantidade que eu achei ideal para recheio. Então essas receitas aqui são para recheio, tá, gente? Recheio de ovo de Páscoa, que tá mais cremoso, que tá mais macio. Então aqui eu misturei bem e vou adicionar o meu creme de leite fresco. Eu pesei na balancinha aqui 150 gramas dentro da minha lata, misturo. Vocês estão vendo como ele é mais branquinho, então o resultado do meu brigadeiro aqui, ele vai ficar um brigadeiro mais clarinho do que o feito com creme de leite de latinha, que é mais escuro um pouquinho. Então aqui eu misturo bem, ligo o fogo, mexo, vou trocar aqui pelo meu fouet e começo a mexer exatamente a mesma coisa. Fogo alto, meio lateral, ele vai mudando, ele começa a sair bastante fumacinha, né? Tá cozinhando, a água tá fervendo e tá evaporando, e aqui ele vai diminuindo o volume e engrossando. Então aqui quando eu acho que ele tá ficando pronto, eu troco para a espátula, que fica mais fácil de ver o ponto. Então ele tá caindo bem fluido, mas não tá se partindo um pouco no final, então mais um pouquinho só de panela pra gente chegar mais ou menos no mesmo ponto. A impressão que eu tenho é que com creme de leite fresco ele fica um pouquinho mais fluido na panela ainda. Mas quando endurece, né, quando esfria, ele chega no mesmo ponto. Então aqui eu gosto desse ponto, ó, ele tá encorpado, tá quase se partindo no final, e aí eu desligo. Tá? Que aí como ele tem mais gordura, quando ele esfria, ele fica mais grossinho. Então aqui, ó, tá lindo. Pode desligar. Depois de frio, vamos ver como eles vão ficar. Eu coloco num potinho, cubro com esse plásticozinho e depois eu tiro na hora de utilizar. Então aqui, nesse potinho de cerâmica amarelo, tá o brigadeiro feito com creme de leite de latinha e o rosinha feito com creme de leite fresco. Não sei se vocês conseguem ver a diferença, mas ele é mais clarinho, né, no rosinha. Então olha só o ponto, que ponto lindo, gente. Olha que delícia, olha como é gostoso de pegar, não é pesado, mas ao mesmo tempo ele tem corpo, né? Ele tem um volume, ó. É fácil de manusear, é gostoso, mas ele tem estrutura, tá vendo? Então tem que ser assim. A gente vai, né, nosso cliente, nossa família, nosso familiar vai comer, vai estar super macio e sedoso na boca. É isso que a gente quer. Esse segundo brigadeiro tem que estar também, né, nesse ponto cremoso, mas ó, dá pra ver melhor agora aqui a cor, a diferença. Então também o mesmo ponto, ó, cremoso, sedoso, com corpo, mas não é aquele brigadeiro duro, aquele brigadeiro super firme que é difícil de espatular, difícil de espatular mesmo, né, de fazer esse movimento com a colher. Então esse é o ponto perfeito que eu acho pra gente rechear nosso ovo de Páscoa. Então eu espero que aqui em casa você encontre aí esse ponto para rechear seus ovos. Rechear também bolo no pote. Gente, usar a imaginação. Isso aqui é maravilhoso. Faz e prova que tá demais.